Gente, trabalhar com estética é trabalhar com o todo, com a harmonia do todo. E o que é a harmonia do todo? É exatamente o acordo perfeito entre as partes que compõem o todo. E eu que trabalho muito com face, tenho observado cada vez com mais detalhe esse conjunto que compõe a face. O que eu percebo é que a sobrancelha, por exemplo, desempenha um papel fundamental nessa harmonia. É um elemento que pequenas mudanças causam grandes impactos. E foi por isso que eu decidi hoje convidar um profissional designer de sobrancelha para poder conversar um pouquinho sobre a importância das sobrancelhas na harmonia, no todo, na beleza. Muito bem-vinda, Sueli França, design de sobrancelha. Vamos bater um papo sobre algo que você adora fazer, não é? Amo. Adoro, amo mesmo. Obrigada, Samara, por fazer parte dessa, acho que iniciativa tão brilhante, né? Porque hoje a estética, ela, como um todo, ela toma uma proporção gigantesca no nosso mercado. E como você trabalha nessa área da beleza, você sabe que a estética facial ela é inquestionável, né? Até porque pela situação impactante que é o nosso cartão de visita, Verdade. né? E eu agradeço porque realmente no nosso dia a dia o meu trabalho diário é isso, não é fácil, principalmente. Obrigada. Primeira coisa que eu quero saber de você, Sueli, é o que você considera como impacto no indivíduo, na imagem de alguém, a sobrancelha? O que você acha importante uma sobrancelha em harmonia com a face? Principalmente, em primeiro lugar, tem que ser a autoestima, né? A pessoa resgatar a sua autoestima. O impacto das pessoas hoje procurar em relação, principalmente às sobrancelhas, é em busca de uma naturalidade, né? Tirar aquele efeito daquelas sobrancelhas que quem adotou essa época, na época foram americanas, muito finas, muito arqueadas. Então as pessoas naqueles anos de 50, 60 e 70, eles tinham essa concepção. Hoje, como um todo, a naturalidade ela está voltando a ser expressiva novamente. Então isso está resgatando o nosso trabalho numa proporção até mais fácil de se trabalhar. Resgatando e não falo só a autoestima, mas a alma da pessoa, o eu da pessoa, né? Porque quando a gente vai fazer sobrancelha, eu acho que a gente não pode ver só um rosto. Nós temos que ver todo um contexto, formato de rosto, o que aquilo ali vai expressar para você, o que a cliente como a cliente ela vai se sentir no seu dia a dia, entendeu? E não só aquela montagem definitiva ou chamativa o tempo todo. Então eu acho que o contexto hoje na área da medicina estética ou na área da micropigmentação, ela está abrangendo muito para essa questão da naturalidade. Tá, mas me diz uma coisa, somente as pessoas que têm aquelas falhas, né, na sobrancelha, que tem pouco pelinho, devem buscar um design de sobrancelhas? Na maioria das vezes quem me busca, sim, são pessoas que têm falhas. Mas a micropigmentação hoje ela abrange num total, não é só preciso ter falhas. Você hoje quer fazer um design mais arqueado, ela pode sim buscar a área da micropigmentação. Tem pessoas que gostam realmente de um efeito mais marcante, então você pode buscar a área de um esfumaçado sem ter que ser um fio mais naturalizado. Então, assim, não é só um tipo específico que faz a micropigmentação, entendeu, Samara? É que eu vejo assim, tem pessoas que têm o pelo direitinho, tem muito pelo, densidade normal, mas, por exemplo, tem um olhar um pouco cansado, triste. Então, o desejo de mudar o formato, talvez arquear um pouco, mas principalmente no caso das mulheres. É importante até a gente falar o quanto a sobrancelha desempenha um papel importante nesse dimorfismo sexual, homens e mulheres. Homens têm sobrancelhas com um padrão completamente diferente da mulher, né? Já a mulher deseja o quê? Basicamente a cauda da sobrancelha, essa porção mais arqueada. E aí, mesmo tendo essa densidade de pelos
apropriada, elas podem mudar esse formato, esse arqueamento da sobrancelha. Geralmente tem pessoas que têm, como você acabou de dizer, que tem bastante pelos, mas ela não tem vida. Falta aquele volume. Na verdade, a palavra certa chama-se volume. Aquela cor para definir a questão da harmonia. Então, quando as pessoas me procuram para fazer isso e com essas novas técnicas que foram chegando no mercado, então a gente pode manter a naturalidade daquela paciente, mas dando mais um open em relação à cor, a formatos, que justamente tem pessoas que têm uma sobrancelha caída, aquele olhar que deixa um sonolento, ou aquele aspectozinho de cansado, de tristeza realmente. Então a micropigmentação, quando nós fazemos o design, que arqueamos um pouquinho a cauda, o côncavo do olho, o olho em si ele já sai, ele já sorri por si só. Então isso é bem importante na hora de fazer uma avaliação na área da micropigmentação. E isso deve ser muito conversado entre nossas especialidades, nós como profissionais, porque eu também trabalho muito com isso. Nós podemos, por exemplo, arquear a cauda da sobrancelha com toxina botulínica, né? Mas nem sempre a gente consegue, porque vai depender da função muscular individual de cada pessoa e acaba que às vezes vai entrar mesmo a micropigmentação. É isso? A questão da aplicação de botoxina realmente é muito importante hoje na área da face, principalmente na área das sobrancelhas. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Mas o que é mais necessário realmente é chegar ao tamanho certo, das medidas certas, principalmente na área de testa, côncavo, formato de rosto, para que a gente faça aquela harmonia completa. Primeiro, não existe uma simetria correta em face nenhuma. A gente tenta deixá-las a mais perfeita possível. Então, isso vai ter realmente que ter um diálogo entre a paciente e o profissional, porque não é só o profissional que temos que chegar e dizer o que a paciente tem que fazer, mas sim entrar num contexto todo, em uma harmonia, para também saber qual é o seu desejo, qual é a sua vontade, como você gostaria que ficasse aquele trabalho, porque a coisa, eu acho que mais frustrante para qualquer profissional é você imaginar uma coisa e sair com uma outra coisa, uma forma indesejada de um procedimento que você sonhou tanto, buscou tanto, pela questão de entregar e confiar naquele profissionalismo. Então eu falo sempre, temos que entrar num conjunto, eu, você e ela, porque eu faço a minha parte e ela deixa a minha parte que ela gosta. E me diz uma coisa, homens também procuram a micropigmentação? Sim, hoje a micropigmentação não só pela parte da área de sobrancelhas, mas também hoje nós estamos trabalhando muito com a questão de lábios. E é como você falou no iniciozinho, a mulher ela gosta daquele efeito design mais marcante, uma coisa mais vista. O homem não, o homem ele precisa fazer detalhe, poucos preenchimentos, mas que não deixe de tirar a sua naturalidade, mais com harmonia. Acredito que nenhum deles iria gostar de que as pessoas percebessem que ele fez a micropigmentação. Mas vocês conseguem isso no homem, essa naturalidade? Conseguimos numa técnica que eu acho que, ao desenvolver esses meus anos de trabalho dentro da área da micropigmentação, Samara, a técnica de esfumaçada jamais ela deveria ser feita em homens. Jamais. É inadmissível isso. Então hoje chegou a era dos blends, como são chamados, né? Que é a microblend, a microshade, as fish shades, que é aquele efeito muito natural, que simula o pelinho. As pessoas têm que entender, deixar bem claro aqui, as pessoas têm que entender que micropigmentação existe várias técnicas, mas eu vou tirar uma dúvida já que nós estamos falando, e o intuito é isso, é tirar a dúvida do paciente. Não existe implante de pelos na sobrancelha, a não ser que você faça com um cirurgião plástico. Existe um tipo de lâmina usado com um tipo de material ou um indutor manual que chama-se T-body, onde nós fazemos a simulação de um fio, depositamos um determinado tipo de pigmento com a cor adequada para cada tipo de pele, para cada cor de pelo, e isso vamos também ver harmonizar a questão de raiz, questão é um contexto inteiro.
para que as assim, pessoas... É interessante, desculpa até interromper, mas é tão interessante você falar isso, que é tão real hoje em dia, a gente vê pelas fotografias ou ao vivo, é tão real que parece que colocou o pelinho, mas não é o pelinho. Não é um pelinho, nós fazemos, existe esse tipo de lâmina que ela faz o fio com a perfeição e que é depositado esse tipo de pigmento usando um estilo cola, que é para a gente fazer aquela naturalidade em forma de pelo, mas que não é um implante, que deixa isso bem claro para os pacientes que estão, de uma certa forma, tem essa duvidazinha. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria saber qual que é a tendência atual no formato das sobrancelhas. O que é que a mulherada ou os homens têm buscado quanto ao formato? Samara, eu falo sempre isso. Na minha concepção, nesses anos que eu tenho de estudo, que eu falo sempre, eu busco fazer o meu trabalho colocando o meu coração. Eu acho que esse dom, porque Deus me deu o dom e eu apenas aperfeiçoo isso cada dia mais no meu dia a dia. Eu acho que não existe a tendência, a palavra certa assim, tendência ou aquela colocação, modelo específico. Não existe isso. Eu acho que é todo um contexto. É alma, é face, é simetria, é gosto, natural, marcado, suave, meio termo. Então, assim, existe vários detalhezinhos para que realmente chegue àquele ponto que a gente, na verdade, quer que fique. O desejo que deseja cliente, de coração e aquilo que o cliente modelo. quer, né? Então, assim, eu agradeço a Deus que eu tenho o projeto do colorir, resgatar a autoestima da pessoa através de um areolo mamilar, de um vitiligo, porque você sabe que tem moças belíssimas que tem uma face que precisa de vitiligo. Outras possibilidades da micropigmentação. Outras. Bem, eu quero agradecer a sua presença. Obrigada por ter esclarecido nossas dúvidas, que eu tenho certeza que não são só minhas, mas de todo mundo que está assistindo. E seja muito bem-vinda sempre. Obrigada, Samara. Obrigada. Você é linda de coração, de alma. Você deposita o seu... A gente vê que você coloca a sua alma naquilo que você faz. Eu acho que o profissional, ele só chega em qualquer lugar no mundo consistindo de 2 fatores: paciência, dedicação. Assim, realmente eu acho que é fundamental para o nosso sucesso. Para o nosso. Obrigada, Sueli. Obrigada a vocês também.